Oi, oi, boa noite. Desculpa o atraso aí. Vou guardar só mais um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Hoje atrasamos um pouquinho. Hoje eu vou estar falando com a autora Sue Hacker. Ela já está aqui, eu já vou estar aceitando a solicitação dela. Deixa eu procurar ela aqui. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. Oi, Boa noite, boa tudo bom? noite, Deixa eu só tudo arrumar bem? aqui. Peraí, que eu tô arrumando aqui ainda. Eu também Pronto. tô no meu suporte de telefone. Tô aqui perdida com ele encaixado. Hum, Pronto. Acho que deu. Deu. Boa noite, Jana, tudo Tudo bem? bom? Tudo ótimo. Correria, mas tudo deu Obrigada certo. pelo convite. É, obrigada pelo convite, viu? Vou amar fazer essa live aqui com você. Ai, eu fico feliz, fico muito feliz por você ter aceitado. Como algumas pessoas que já acompanham já sabem, né? Eu faço toda quinta-feira uma live com uma autora para falar do meu projeto, que é Conhecendo Autoras Nacionais, que a intenção é estar fazendo a indicação, né, das autoras, dos livros, e fazendo eles ter a oportunidade de estar conhecendo um pouco de vocês falar dos seus projetos, né? E novos livros que estão lançando aí, né? Então, assim, eu fico muito feliz de você ter aceitado. Já li alguns livros seus, inclusive estou lendo um. Então, assim, gosto demais. Tô Estou me, adorando as mensagens. tô me divertindo, menina. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, você ficar à vontade. Você pode falar um pouco de você, como que você iniciou no mundo da escrita. Bom, eu sempre amei ler, né? Eu comecei a ler muito cedo, era menininha ainda. É, eu, na verdade, assim, sempre gostei de ler tudo. Tudo que eu via, eu gostava de ler. Mas acho que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, quando eu comecei a ler romance de banca, por influência do meu padrasto. Olha que engraçado. Ele lê cerca de um livro por dia, até hoje, desde quando a minha mãe casou com ele. Ele tem um livro no quarto, um livro na cozinha e um livro no banheiro. Ele lê três histórias simultaneamente. E ele lia aqueles romances de Bang Bang, lembra? Eu não sei se você lembra, de Faroeste. Não, a minha irmã gostava muito daqueles do Júlia, né? Só que ela escondia, porque eu Ah, era pequena. então, vou chegar aí, vou chegar aí. É, aí tinha esses romances de faroeste, só que parou de ter, e aí ele ficava trocando nas bancas, só que ele lia muito. Não tinha, né, não tinha editora que pudesse dar conta da quantidade de livros que ele lia. E aí chegou um momento que não tinha mais romance de banca para ele, romance de faroeste para ele ler, ele começou a ler romance de banca. E assim, as capas começaram a me chamar a atenção. Acho que eu tinha uns 16, 17 anos, sabe? As capas começaram a me chamar a atenção. Daí eu ia no banheiro, aí eu ficava lá, ficava lendo, enfim. E aí eu me apaixonei, assim, por romance. Mas assim, eu teve uma fase, depois que eu casei, que eu comecei a ler um pouco de livro de autoajuda. Eu sempre li tudo. Eu gosto de ler livro de autoajuda. Muita gente não gosta, mas eu gosto muito de ler livro de autoajuda, livro espírita. Eu gosto de ler, sabe? Enfim, aí eu comecei, era a época do Orkut ainda, e aí eu encontrei um grupo de leitura no Orkut
que lia online. E aí comecei a baixar livro, não sei o quê, e virei, assim, me tornei uma leitora voraz, assim, e era eu e meu celularzinho antes de dormir ali lendo. Quando migrou para o Facebook, encontrei os grupos de leitura, foi um pouco mais fácil. E lá eu conheci autores que publicavam no Wattpad. Então, assim, a vida inteira eu sempre criei um monte de histórias na cabeça. Só que eu ficava pensando, como que eu vou fazer? Como eu vou escrever? Quem vai ler? Como eu vou publicar? Sabe assim, tipo, era muito difícil, não imaginava como publicar um livro, como fazer. Eu queria escrever, mas enfim, daí, conhecendo o Wattpad, eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga, assim, já conheci essa amiga, aí eu falava para ela assim, eu queria escrever, vamos escrever juntas uma história? Tanto que nasceu Sui Hacker disso, que era uma personagem de Middle, que era Sui e Hacker, duas cabeças pensantes. Só que, assim, duas cabeças imaturas na literatura é muito complicado, ainda mais porque, assim, ela tinha uma vida, eu tinha outra, não é, assim, não casou, né? Enfim, aí eu segui solo, como Sui Hacker com o lado bom de ser traída, e aí quando ele tinha mais ou menos 30 e poucos mil capítulos, eu recebi um selinho do livro mais vendido. Ele era outra capa. A primeira, ele sim, o Lado Bom de Ser Traída tem 4 edições. A primeira edição dele, que assim, ele teve 6 milhões de leituras, saiu pela editora Bess. Olha o tamanho que ele era. Uma bíblia, né? Aí depois da Bess, eu fiz sozinha. Olha o tamanho. Ele tem 712 páginas. Aí eu fui contratada pela editora HarperCollins. Aí eu publiquei ele pela editora HarperCollins. Aí a primeira tiragem saiu com essa cor e a segunda com essa cor. Isso. Você tem a segunda. Isso. A primeira é essa daqui. E assim, é um livro que, assim, todos os meus marcos, eu tenho ele em todas as versões, né? Eu tenho ele em físico, em audiobook, em e-book e em breve filme. Então, assim, foi meu primeiro trabalho, assim, bem abençoado, né, por sinal, porque com ele eu conquistei tudo, sabe? Então, desde 2013 que eu tô aí com essa coisa da literatura. Eu não sou muito conformada. Hoje eu tenho 21 livros publicados, todos eles fechados com editoras, né? O físico e e-book. E hoje eu fecho e-book só independente, não fecho e-book mais com editora. Porque acho que é o meio do autor ganhar, eu prefiro fechar hoje com uma editora menor e ter o e-book para mim e o físico para os meus leitores que querem ter o físico, porque assim não dá, né, pra gente. O autor investe muito na carreira, né? Porque pra gente publicar um livro, a gente passa meses estudando, meses se dedicando, contrata copydesk, contrata revisor, diagramador, capista. Tudo isso tem um custo muito alto. Para se lançar esse livro, depois tem a parte de investimento de marketing. Então, quer dizer, o autor investe muito para ter um produto no mercado. Então, ele tem que pensar em tudo isso, né? Verdade. Quando você inicia seu projeto, geralmente tem autor que prefere ficar com um capista só. Você depende de cada projeto, você tem seu capista, sempre é o mesmo. Então, os meus 11 primeiros trabalhos eu fiz só com capista, com o Denis Lenze. Até porque, assim, ele contou uma historinha, né, da série Mosaico. Sim. Tá vendo, ó? Ele tem uma historinha, né? Os livros tem a cortina, enfim, tem uma história do livro. Então, ele fez a primeira capa, então seguiu com todas as capas. Então, os primeiros 9 livros que eu publiquei, eu fechei todas as capas com ele. Depois ele fez também a Fênix de Fabergé, que é esse daqui que eu publiquei pela Harlequin. Isso. Que eu amo essa capa. É linda. Depois ele fez O Despertar da Baba Yaga. Peraí, esse aqui. Que esses dois aqui é uma duologia que fala sobre o mundo circense. É linda? Né? Conta como os russos migraram pelo mundo. É lindo, né? Ai, eu tô apaixonada por essa história.
A Fênix de Fabergé, neste livro, fala um pouco da cultura russa, dos artistas circenses, como eles foram migrando pelo mundo, pelos países, montando seus circos, enfim. Fala um pouco de política, fala bastante, assim, sobre a cultura. É um livro bem interessante, assim, sabe? Então, Tivemos um trabalho de edição com uma professora russa, pela HarperCollins, né, que foi feito o Copydesk. Então, assim, foi muito legal, porque é um trabalho que a gente pesquisou muito e a gente recebeu parabéns, né? Porque uma das autoras aqui que escreve comigo, que é a Cassandra Gia, ela fez letras na USP, e em português e russo era a segunda língua. Então, ela conhecia muito a cultura russa. Então, ela trouxe uma bagagem muito grande para esse livro. Foi bem bacana. como eu falei com você no WhatsApp, né, eu acho interessante exatamente isso, né? Você sempre traz um tema legal a ser bem destacado aqui, né? Isso você está falando que fala do mundo circense, né? E Sim. eu tô lendo atualmente, né, um que agora é lançamento, né, mas que a gente pode deixar falar um pouquinho mais no final dele, né? É, Esse daqui o pessoal ficou muito, o pessoal gostou muito, né? Eu vi que você postou sim, ele, eu vi que você fez até uns bonequinhos, né, do quando você fez os lançamentos. sim. Assim. É, Falar um é. Esse do Tibério, do pouquinho. Segura Espião, ainda não chegou, porque é lançamento da pré-venda, né? Ainda não chegou, mas esse aqui é do Tibério. Olha que beleza. Então, essa história fala sobre comitiva pantaneira, Tibério. Quando eu estava escrevendo Pegasus e Operação Tucano, são 2 livros sobre pilotos de caça. Então, assim, como eles eram de Campo Grande, né, da base de Campo Grande, eles estavam no exercício aéreo, e uma das aeronaves sofre uma pane, que tem, assim, narrado no livro. Foi muito legal, porque eu tive ajuda, né, de pilotos de caça, que me ajudaram nesse livro para poder narrar, depois vídeos, assistindo muito material. Só que, assim, eles caíram no Pantanal, e aí eu tive que estudar o Pantanal, porque eu tinha que colocar onde que cairia, de que forma que cairia, que um ia ser encontrado, o outro não ia ser encontrado, sabe? E aí, estudando o Pantanal, eu descobri que a comitiva pantaneira, ainda no Pantanal, a comitiva pantaneira é muito presente. E aí, lendo matérias, isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, gente, como o povo brasileiro não fala da cultura? As pessoas não falam da cultura do nosso país, né? Que as pessoas ainda trabalham com a medida pantaneira, porque no Pantanal o boi tem que estar, né? O rebanho tem que estar na época de chuva de um lado para o outro, enfim. E aí eu fui estudar sobre o Pantanal, sobre o piloto que ia ser resgatado no Pantanal, que foi sequestrado, enfim. E aí eu me deparei com esse material. Eu falei, eu vou guardar porque vai surgir uma história. E aí surgiu Tibério, que fala que é Daniela, que é essa história aí. Daniela é uma comissária da comitiva pantaneira, ela que manda tudo lá. E ela segue a tradição da família, né, tocando a comitiva. E é uma grande paixão, porque o Tibério, que é o par romântico, ele era um peão da comitiva que se envolveu com ela na juventude e que foi injustiçado pelo pai dela, que incriminou ele, que ele tinha roubado a fazenda para não ficar com ela, porque o pai queria que a menina casasse com um fazendeiro, não com um peão. E aí acabou colocando culpa nele, que ele tinha roubado a fazenda, enfim, ele ficou preso. Então, assim, tem toda uma história por trás, mas ele volta para o Pantanal para meio que se vingar, e aí tudo acontece. A história é linda de viver. Quem não leu o Tibério precisa ler, porque, nossa, e eles falam, e assim, um romance regional, né? Porque eu falo na linguagem regional mesmo, assim. Foi um trabalho muito difícil, porque embora eu fui agraciada também, eu falo que toda vez que eu vou escrever um tema, eu tenho que pegar alguém da área, alguém que está ali vivendo. Conversando com as meninas do meu grupo, eu falei, ai, gente, eu estou pesquisando muito sobre comitiva pantaneira, mas eu não conheço nenhum peão. E os relatos, né? Eu queria saber como que é, né? Eles não falam como que é, eles falam só como que é a vida lá, tudo, mas não fala como que é o dia a dia, assim. Aí uma amiga minha, a Jocely, que foi já minha beta em pertinácia,
assim, uma pessoa incrível, ela falou, a minha comadre tem uma fazenda de pouso, que as comitivas dormem lá. E aí eu falei, mentira. Ela falou, e você não vai acreditar, vou falar com a minha comadre pra ela falar pra você como que é quando eles dormem lá. E aí, quando ela veio, depois de um dia, ela falou, você não vai acreditar. Eu falei, diga. Ela falou assim, a comitiva vai estar amanhã lá na fazenda. E aí eu falei, mentira nisso. Ela falou, jure, a minha comadre tá lá na fazenda. Daí eu falei, ai meu Deus do céu, foi muita emoção, né? E aí a comadre dela ficou filmando ele chegando, o rebanho chegando e toda a comitiva chegando na fazenda. Eles no alojamento, no galpão, montando as redes, tomando banho, guardando. E aí eu passei uma noite inteira conversando com o peão. Perguntando tudo pra ele, eu queria saber tudo. E aí, porque assim, como eles ficam muito tempo dentro do Pantanal, não pega, muitos lugares não pega, e assim, eu tinha muita pergunta para fazer, eu queria saber o apelido, quer dizer, eu não sabia que eles usavam apelido, porque quando eles estão lá tocando a boiada, eles se correspondem muito por apelido, sabe? Legal. Ah, eu aprendi muito com eles, foi muito legal, muito. E Tibéria, assim, eu conto realmente a história de uma comitiva, né? Que agora tem a novela Pantanal, e aí que, assim, conta toda a parte do Pantanal dele, na comitiva, mas assim, não é a mesma coisa, né? Porque acompanha ali, o Tibério, é o único livro que fala sobre o dia a dia na comitiva. Um romance, mas o dia a dia ali, entendeu? Então, assim, é muito legal. Sou apaixonada por esse livro. Ele tá ali. Eu ainda não li ele, né? Ele ainda tá aqui. Eu já li alguns seu, mas esse eu ainda não li. Mas é exatamente isso que eu gosto do livro, sabe? Essa pesquisa. E a gente sabe que vocês que são autora, quanta pesquisa vocês têm que fazer, né? Vocês têm que estar bem por dentro do assunto para não estar falando nada de errado, né? Porque acontece Sim, muitas vezes você colocar alguma coisa, algumas pessoas, não é bem assim. Então, realmente, a gente sabe que tem todo um estudo por trás de cada projeto, né? E sim. depois desse, qual foi o outro que você lançou? Que vai sair agora o livro físico, que já tem e-book, né? Chama Segura esse Peão. Ah, uma história super incrível também. Porque o que acontece é a história de um peão de rodeio. E assim, eu já li histórias de peão de rodeio, mas assim, peões que se dão bem no Brasil, que vão para fora, que viram, né, grandes, enfim. Só que assim, não tem livro que conta como é ser um peão de rodeio, como que é a vida, enfim. E o Picolé, fazia parte da comitiva pantaneira, e desde pequeno, ele montava lá nos bois, em tudo que era animal, ele montava lá no Pantanal. E aí também, olha, mais uma vez, eu escrevi pela HarperCollins, quando eu publiquei o livro pela HarperCollins, também na época teve o Cavaleiros da América, não sei se você já ouviu falar. Não, não. Cavaleiros da América é um cavaleiro que, assim, ele conta a história dele viajando o mundo todo a cavalo, assim, sabe? É muito legal. E ele escreveu um livro, ele é brasileiro, escreveu um livro. E aí eu me mandei, assim, falei com a Adriana Brasil, que é uma escritora, porque ela conhece ele, numa festa de peão, o marido dela fabrica chapéu de rodeio, para rodeio, bota, enfim, e trabalha numa fábrica, e eu falei assim, você tem o contato dele? Você pode me passar o contato do Felipe? Ela falou assim, tenho. E aí ele me mandou uma mensagem, eu conversei com ele, eu falei, olha, eu queria conhecer um peão que está aí nos Estados Unidos, que saiu daqui do Brasil, tem como me apresentar, fazer essa ponte? Ele falou, tenho, Sui. Por isso que eu falo assim, a gente tem que conhecer todo mundo, né, Jana? Saber, assim, não ter uma amizade superficial, né? Eu sempre pergunto para as leitoras, o que você faz? Onde você faz? Porque é importante a gente saber um pouquinho de cada um. Porque quando a gente vai escrever uma história, eu penso assim, a gente escreve romance. Justamente por escrever romance erótico, as pessoas acreditam que romance erótico não tem pesquisa, é só lá o casal, papo. E na verdade não é isso. Assim, tem histórias de entretenimento, mas a minha literatura, a minha forma de escrever é diferente. Por isso que eu falo, se o leitor quiser uma história para ler numa tarde, sentar e ler, ele não vai ler meu livro, assim, tipo, porque meu livro faz pensar, tipo, não que, assim, e eu gosto de trazer tema, eu gosto de
eu gosto de sair da ignorância. Como eu gosto de sair da ignorância, eu gosto que as pessoas que leem a minha história também saiam da ignorância, porque a gente não sabe tudo. Às vezes a gente tem noções de algumas coisas, mas a gente não tem propriedade, né? Porque você ter propriedade naquilo que você escreve é só você estudando, né? Com certeza. Com certeza. E a gente acaba assim, a gente que é leitor acaba aprendendo muita coisa nos livros, né? Porque você já pegou muito livro Sim. que eu li, eu falei assim, gente, eu nem imaginava que isso existia. É, Entendeu? Então, assim, realmente sim. vocês são abençoados e a gente sabe que é todo um trabalho por trás disso, né? Para estar fazendo cada É, livro. Não é só sentar, escrever e já era. Você tem a ideia, mas por trás você tem que estar fazendo toda uma pesquisa, né? Então, realmente, a sim. gente só tem que parabenizar vocês mesmos. E essa história, assim, eu quis trazer também porque ele é um peão de rodeio, né, que começa, já, ele é de comitiva paneleira, já vem de uma cultura machista, que foi ensinado a ser um homem machão, e ele se depara com uma pansexual. Ele se apaixona por uma pansexual. Por quê? Porque, assim, na verdade, não é que nós crescemos ignorantes, né? Tipo, nós crescemos sendo educados de uma forma. Às vezes as pessoas cometem erros e são machistas ou são, sei lá, eu, preconceituosas, porque elas desconhecem. Não é porque, é porque ela foi educada daquela forma. Eu acho que a responsabilidade de quem produz conteúdo é trazer uma forma que a pessoa vai ler e vai entender o outro. A gente não precisa impor, porque a gente sabe que o preconceito existe. Por exemplo, nos meus primeiros livros eu escrevia criado mudo. Hoje, eu sei que criado mudo não se usa, porque é uma palavra, porque é uma expressão racista, preconceituosa, porque o criado mudo significava os escravos, né, que ficavam lá, passavam a noite toda segurando a bandeja para o senhor dele, enfim. Então, hoje eu sei, mas eu não sabia. Tomara que caia. Então, assim, hoje eu sei expressões que eu não sabia. Então, então, quando a gente passa a aprender e passa a informar, as pessoas cometem os erros se elas quiserem, né? Elas vão continuar cometendo erros se elas quiserem. Por exemplo, as leitoras que eu escrevi sobre o vitiligo, elas vêm me falar assim, nossa, eu não sabia o que era aquelas manchinhas. Exatamente. Entende? Porque as pessoas, assim, não entendem, elas não sabem. E se ela vê alguém, ela ouviu falar, mas ela não sabe o que é. E Tá. se ela vê numa história, ela vivencia aquilo, faz com que ela deixe de ser ignorante E é em isso determinados assuntos. que vocês E eu colocam, né? acho que a leitura é isso. A Exatamente. leitura, na verdade, ela é isso, gente. A gente lê para entreter e para aprender e para sair da ignorância. Então, eu acho que é responsabilidade do autor trazer informação. Né? O romance, a história pode ser contada da forma que for, mas se você abordar um assunto, você tem que ter propriedade, porque sempre vai ter alguém que conhece, que domina aquele assunto. Exatamente. Exatamente isso que eu Porque, assim, você não pode colocar simplesmente o assunto para falar que é bonito. Ah, a personagem é pansexual. Ah, eu escrevi porque é bonito. Não, não é bonito. As pessoas têm que entender o que é pansexualidade. Eu não sabia o que era pansexualidade. Eu fui pesquisar, fui conversar. O livro. Hã? também não sei, não. Então, a pansexualidade, o que que é? É aquela pessoa que ela se envolve com o outro, com o ser humano. Independente se ele é homem, mulher, se ele é trans, se ele é binário, enfim, não binário. Ela gosta da pessoa, ela gosta do outro. Independente do sexo, independente da opção sexual, entendeu? Então, a gente, assim, não adianta você só falar. E aí existe o preconceito. Só que eu não queria trazer o preconceito, porque a gente sabe que existe. Quando eu escrevo as histórias, eu pincelo que a pessoa passou por aquilo, sim, mas eu não preciso ficar batendo na tecla. Eu tenho que mostrar como a pessoa consegue viver, como ela tá para frente, como que ela quer, o mundo que ela quer mostrar pra gente. Porque a gente já sabe que o mundo é cruel, Ah, muito, né? E as pessoas são cruéis. com certeza. E é exatamente isso que você colocou é perfeito. Porque assim, você mostra, mas realmente não precisa, né? Porque também não precisa ficar naquele vitimismo, né? Colocando só coisa ruim, a gente sabe que tem, mas vamos falar também um lado bom, né? Tem pessoas que superam tudo, então realmente tem um lado bom. A gente tem que estar procurando, sempre estar buscando isso, né?
Tristeza já tem. Sim. Depois desse daí seu, tem um que ele é um conto de Natal, né? Eu acho que ele é um conto. Sim. Isso. É. Esse aqui eu achei bem interessante a capa dele, achei bem legal. Ele tem a ver com o que está em lançamento Qual agora? que tá o lançamento? Tem. Então, Noite Feliz, na verdade, assim, Noite Feliz era um conto de Natal que eu ia escrever. Aí eu tava um dia aqui, eu sou muito fã da autora Silmara Isidoro, sabe? Ela escreve uma pegada dark, a Silmara escreve uma pegada dark, enfim, eu sou muito fã da escrita dela, porque ela é perita. E aí aí eu convidei ela pra gente escrever esse conto de Natal. Era só um conto de Natal, Noite Feliz. O que diz Noite Feliz? Uma noite feliz. E aí era a noite da secretária com o chefe que ela nunca conheceu. Ela é secretária remota, ela trabalha, né, assim, tipo, ela se corresponde por ele online, ele é um homem que não quer, que trabalha online, ele só quer uma secretária remota, eles nunca se viram, e aí, só que ele é um homem, assim, que ajudou muito ela no último ano, né? E aí ela descobre, véspera de viajar com a mãe, de levar as cinzas da mãe, que a mãe morre, e ele ajudou muito ela a cuidar da mãe, enfim. Ele pagou o tratamento da mãe, ele pagou, enfim, tudo. E ela, assim, tipo, ele ajudou muito ela, né? E aí a mãe morreu e o sonho da mãe nos últimos dias era ir para Veneza, que jogasse as cinzas dela em Veneza. E aí, quando a mãe morre, ela se vê na situação assim: o que eu vou fazer agora com as cinzas da minha mãe que quer ir para Veneza? Eu com as cinzas aqui sem ter dinheiro, né? Porque eu gastei tanto dinheiro com o tratamento dela. O que eu faço agora? Aí ela ganha a viagem do chefe. E aí ela manda uma mensagem para o chefe, dizendo que ela está indo para Veneza, agradecendo que logo que ela volta a trabalhar, enfim, né? Que ela está saindo de férias. Só que aí o chefe aí acaba comentando que ele passar a noite de Natal sozinha, mas assim, só comentou, ele não, né, tipo, despretensiosamente. Só que ela fica tão sensibilizada que ele vai passar a noite de Natal sozinho, que ela consegue fazer com que a viagem dela, com a viagem para levar as cinzas da mãe, ela consegue fazer com que prorrogue a viagem para passar a noite de Natal com o chefe, que ele ajudou tanto ela, ele não pode deixar ele passar sozinho, né? E aí, quando ela chega na mansão, que ela vê, tipo assim, que ela chega lá, que vai passar a noite, que vê que é um castelo, a casa dele, enfim, né? Que é uma fortaleza, que ela conhece o chefe dela. Ela tá ela leva, inclusive, para passar a noite de Natal com ele, a urna da mãe, com as cinzas da mãe, porque assim, ela não levou a mãe, mas ela não vai deixar a mãe passar sozinha no apartamento. Ela vai levar a mãe passar a noite de Natal junto com ela. Então, assim, é uma noite de Natal, uma comédia. Só que a gente escreveu essa história e assim, teve muito conteúdo, né? Muito conteúdo do personagem. E imagina um conto de Natal que deu 200 páginas. E quando a gente terminou, imagina um conto com 200 páginas, é uma noite de Natal, só que duas autoras, assim, foi uma noite tão mágica que quando a gente terminou, as pessoas queriam matar a gente porque elas queriam mais do casal, mais, 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 mais. E foi uma loucura, a gente recebia mensagem de noite, todo mundo querendo mais, mais, mais. Aqui a Rô falando que amou. Aí eu falei, Sil, vamos escrever então? Vamos. E aí a gente começou a escrever. E assim, olha, eu vou falar para você que nesse percurso as leitoras encontraram um avatar, que é o D'Angelo Peixer, e vieram e ver esse avatar, ele é o boss, ele é o boss, ele é o boss. E a gente começou a assistir vídeo dele e falou, mas esse homem é o boss, é o boss, é o boss. E aí fizemos o convite para ele ser a capa e ele aceitou. E nosso personagem ganhou vida e assim, a história é incrível. Eu acabei começando por ele, não li ele ainda. Mas é Não que precisa, né? então, Assim, tipo, se o leitor quiser logo para a história, assim. Mas assim, é que em Noite Feliz, Eduardo, quem lê A Noite Feliz acha ela tão engraçada, mas ela é, que né? ela assim, é uma personagem. E assim, é uma história que não tem mimimi. Embora, assim, tem uma carga dramática muito grande da história por parte do Felipe, né? Porque a gente fala sobre o abuso infantil. Que, na verdade, assim, por que tem um pouco do lado dark na história? Porque é um meio da gente conscientizar.
as mães, conscientizar as pessoas a começar a prestar atenção nas nossas crianças. Por quê? Depois que a gente escreveu Noite Feliz, a gente sabe que existe isso, a gente sabe que muita gente muita criança é molestada por pessoas da família. A gente sabe que muitas crianças são molestadas pelo vizinho. Muitas pessoas, a gente sabe que as crianças são molestadas por amigos dos pais, por conhecidos, e é sempre gente muito próxima. Sempre. A maioria dos casos, pessoas muito próximas. Só que os pais, às vezes, acreditam que as crianças fantasiam. E muitas crianças crescem com medo de falar, ou com, enfim, e acabam não falando, né? E isso pode transformar e desencadear muita coisa. É um trauma. E vamos colocar a situação do mendigo aí, do rapaz, com a moça aí de pouco tempo. Vamos colocar essa história em evidência, por exemplo. Olha só, vou dar a minha opinião como mulher. Eu achei, assim, no dia que eu vi, eu sou muito assim, eu sou igual ao Santo Tomé, eu preciso ver para crer as coisas, sabe? Eu, tipo, às vezes eu vejo as matérias, as coisas na internet, assim, eu preciso ver para crer assim, sabe? E aí eu vi muitas mulheres, muita gente falando, fazendo gracinha. E assim, a situação num todo me chocava. Por quê? Eu tive uma pessoa muito próxima, assim, mãe de um amigo meu, que do dia para a noite, essa mulher, ela acreditou que Deus existia, do dia para a noite. Ela acreditou que Deus existia. Ela fez uma novena na casa dela. Ela quis fazer uma novena na casa dela num mês nada a ver, numa data nada a ver. Convida todas as pessoas como se fosse um evento. E fazia a gente cantar o tempo todo a música do Padre Marcelo. Sabe assim, uma coisa, assim, tipo, foi um surto muito grande. Nunca mais ela ficou boa. Nunca mais ela ficou boa. E assim, vendo ali a situação, assim, me lembrou muito, 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 muito essa senhora. Porque, assim, e foi um problema de tireoide, que ela teve esse surto, um problema assim que desencadeou ela outros problemas neurológicos, mas que começou pela tireoide. Então, assim, as pessoas, elas são muito impetuosas, as pessoas hoje, elas preferem brincar com a desgraça dos outros, com os problemas dos outros, né? Elas levam tudo. Então, por exemplo, por quê? Porque é tudo no eu, no que vai ter de vantagem. E as pessoas às vezes esquecem de olhar para aqueles que estão perto da gente, né? E aí, por que nós colocamos um pouco do dark na história? Porque tem que chocar. Aquilo que não choca, sabe? Porque assim, agora é fácil a gente ver um monte de mulher que falou um monte de coisa, um monte de mulher falou assim, esse mendigo é nojento. Por quê? Porque ele foi lá expor a mulher. Só que ninguém antes tinha pensado por que essa mulher fez isso? Por que essa mulher foi na delegacia e falou assim, eu pensei que ele fosse Deus. Porque ela queria mentir? Porque ela queria justificar uma traição dela? Porque é mais fácil a gente acreditar que alguém está fazendo aquilo por safadeza, né? Porque ela está mentindo. É mais fácil, é mais simples, né? Mais fácil a gente brincar com o outro. Aí agora as pessoas falam, mas então as coisas têm que chocar, sabe, Jana? Porque se não chocar, as pessoas elas, tipo assim, elas não refletem, né? Que muita gente só aprende quando passa, né? Então é mais fácil falar que a grama do vizinho está mais verde que a nossa, né? Fácil falar dos outros e não olhar a própria vida. Realmente, são Sim. casos bem. Inclusive, essa semana a gente estava comentando em casa, porque assim, as pessoas às vezes gostam de ver desgraça mesmo, né? Porque tipo, aconteceu tudo isso daí. Você vai no Instagram, a quantidade de gente que fez perfis falsos para o mendigo, né? E eles ainda colocam mendigo oficial. Então, assim, você vê a loucura, tanto de gente que acaba fazendo e fazendo piada, né? Vai fazendo piada. E é uma família toda que está sendo exposta, né? E realmente é complicado.
É assim, é toda uma família, exatamente. Não, mas assim, eu só comentei sobre este caso aí em si, porque eu mostrar o quanto as pessoas às vezes precisam se chocar para dar atenção a determinados assuntos, né? Principalmente quando envolve crianças, por exemplo, né? Porque a gente já viu que quando é mulher é mais fácil você julgar a mulher. É mais fácil, é mais simples. Tudo que envolve a mulher, a culpa sempre vai ser da mulher, Ah, né? é verdade. Realmente é difícil. E nesse livro aqui, que eu tô lendo, né? Eu ainda tô lendo, eu tô rindo muito, porque realmente a Eduarda, ela é hilária, né? Eu gosto de... E quando ela fica nervosa, aí que ela tenta colocar alguma coisa no meio para tirar o nervoso dela. E ele, gente, olha, realmente ele passou um trauma muito grande na infância, né? Não é para poucos que conseguem, depois disso, sobreviver, levar uma vida. Ele caminha, ele ainda não tem aquela libertação da vida dele ainda, né? Porque ele tem algumas travas emocionais ali. Mas, assim, nessa parte que eu tô, eu acho muito legal, eu achei muito legal isso aqui. E, assim, ele acabou fazendo a casa dele realmente uma fortaleza onde ele se sente seguro lá dentro, né? E a casa dele tem vários temas, né, de vários países que ele sonha em visitar. Então, assim, eu gostei bastante, além do trauma dele, né, que é uma... que eu aprendi num curso de coach que a gente fala de raízes emocionais, que a gente leva para a vida e isso atrapalha muita coisa. E aí você fala tanto do problema que ele sofreu, como do vitiligo, né? E a Eduarda é uma moça que tem vitiligo, né? Eu te falei até, eu tenho uma amiga que eu acredito que ela esteja aqui assistindo, e fala sobre vitiligo, mas assim, ela é uma pessoa super resolvida, né? Ela se aceita e ela é super resolvida. É uma pessoa que batalha muito, né? Porque ela não tem a vida fácil, ela batalha muito. E nesse livro aqui, ai, dá dó dela, porque ela passa muita coisa ainda. Então, não terminei de ler, mas estou gostando demais. Então, na verdade, assim, falar sobre vitiligo foi um pedido de uma leitora, né? Porque eu sempre coloco temas nos meus livros, né? Sempre falo sobre um assunto. E essa leitora me pediu muito para eu escrever sobre o vitiligo, porque ela viu uma história. Opa, espera aí, só um minutinho aqui. Tava caindo meu banquinho. Vou cair aqui. Ela tava ela estava lendo uma história, ó, tá vendo? Despencando tudo aqui. Ela estava lendo uma história minha, daí ela falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que tem vitiligo, eu queria muito que você escrevesse, enfim. E ela faz parte de um grupo que chama Extraordinária Cores, um grupo, uma ONG de ajuda para pessoas que têm vitiligo. E aí ela falou sobre isso, né? Falou sobre o Extraordinária Cores. E eu fui começar a ler um pouquinho sobre Extraordinária Cores, sobre o vitiligo. Porque assim, antigamente as pessoas não sabiam muito sobre o vitiligo. Então, quando a pessoa descobria que ela tinha vitiligo, começavam as manchinhas na pele, enfim, elas começavam, elas se assustavam, tinha negação, enfim, sofriam. Hoje não, hoje, assim, elas, tipo assim, é como se fosse sarda, olha, eu tenho um monte de sarda, que não dá pra ver, mas eu tenho um monte de sarda, entendeu? Tipo, assim, a pessoa tem que se aceitar do jeito que ela é, né? Ela tem que gostar de quem ela é para ela seguir, né? Porque se ela não gostar dela mesmo, ela não vai conseguir fazer nunca com que ninguém goste dela. E aí, conversando, aí eu encontrei com a Rafa do Extraordinária Cores, né, pelo Instagram. Daí eu fiz um convite para ela. Então, no conto Noite Feliz, cada capítulo tem uma mensagem para uma mulher dizendo o que o vitiligo na vida dela. E foi muito legal, sabe? Muito incrível, muito bacana. E assim, escrever sobre tudo que tudo que a Eduarda passou quando ela descobriu, né? Mas ela precisou se aceitar, ela precisou gostar dela, ter aquela autoconfiança que ela tem dela para fazer com que o outro respeite ela, né? A pessoa não precisa aceitar, não precisa, basta respeitar, né? E é o que ela exige. Então, assim, em Mister F mesmo, ela tem um problema, sofre um problema de preconceito e ela não bate de frente. Ela vai procurar os direitos dela, porque é o que nós temos que fazer.
a gente, se você acha que você está sendo lesado de alguma forma, procure os seus direitos. Mas você vai conseguir é provar que você está certo ou não, ou você vai conseguir realmente aquilo que você está procurando, né? Então, acho que assim, por exemplo, o ator, né, lá que brigou, que deu um murro no outro lá. Eu, particularmente, Débora, não Sui, né? Débora, porque a Sui é muito permissiva, né? Porque quando a gente é escritora, a gente precisa aceitar um pouco mais, porque quando você escreve um livro, você está dando aquela etapa da pessoa gostar ou não, falar bem ou mal do seu livro, enfim, ele comprou, ele tem o direito, a gente compra o produto, a gente tem direito de falar aquilo que a gente quer. Então, a Sui ensinou a Débora a ser permissiva, porque meu nome é Débora, a Sui é meu pseudônimo. A Débora teria voado no pescoço. Não, não teria, brincadeira. Mas assim, eu teria ficado muito nervosa. No entanto, o que que acontece? Toda essa explosão do Will, ele perdeu a razão dele. Sim. Porque se ele tivesse ficado com uma ação, sabe, de indenização, tivesse ficado com uma queixa, o outro que brincou com uma situação tão complicada, teria que reparar os seus danos, né, e tentar aprender com o seu erro. No entanto, agora é ele que virou errado, ele que está errado, ele que foi, né, assim. Então, é muito complicado. E é isso que eu trago, antes de acontecer até essa situação, é o que eu falo. Ali está no livro o que a gente pensa. Antes de trazer essa situação, a gente deixa uma mensagem ali, que não adianta. A gente tem que começar a procurar os nossos direitos, né? A procurar exigir os nossos direitos. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Ninguém é obrigado a aceitar como eu sou, quem eu sou, o que eu escrevo, né? Já sofri muito preconceito no sentido de escrever literatura erótica, tipo... Aliás, eu vou falar para você que, assim, eu finjo que eu não vejo, porque não me incomoda. Eu gosto de escrever. Eu gosto de romance que tem erotismo. Se não tem erotismo no romance, eu leio e falo, tá bom, tudo bem, gostei. Mas se eu tenho, eu falo, eu gostei, eu adorei. Eu gosto, é meu estilo. Se a pessoa vai gostar, se ela não vai gostar, se ela vai deixar de gostar do meu trabalho, aí é ela, não sou eu. Deixa de ser eu, entende? É ela, o problema é dela, né? Mas eu tenho que respeitar a opinião dela, porque ela me deu um voto de confiança para conhecer meu trabalho. Então, eu falo que a literatura é isso, né? A Sui me ensinou um monte de coisa. Que eu vou falar que a gente aprende muito, né? Tomando porrada. Você aprende. Eu acredito que cada projeto é um novo aprendizado para você, né? E Sim. assim, nesse mundo da literatura, tem algum autor ou autora que você se inspira? Nenhum. Né? Eu acho que autor que se inspira em outro autor, ele deixa de ter a sua personalidade. Eu não me inspiro em ninguém. Eu admiro muita gente, assim, admiro muitos autores, vejo o trabalho deles, assim, tento aprender com a forma como eles trabalham em divulgação. Como eles criam, né? Porque a gente aprende um com o outro, uma fórmula que está dando certo. Agora, o escritor, por exemplo, nenhum livro meu você nunca vai encontrar nada de outro livro, porque a ideia não vai ser minha. Eu vou deixar de ser original. Então, autor que se inspira em outro autor, ele copia outro autor. Então, eu penso assim, por que que se eu, todo mundo fala assim, escreve sobre máfia. Se eu for escrever sobre máfia, eu vou estudar sobre a máfia. Então, eu vou escrever sobre a máfia, eu vou criar uma máfia em cima daquilo que eu estudei. Por exemplo, eu quero escrever um romance indígena. Eu não vou ler histórias indígenas, eu vou estudar a cultura indígena para escrever. O romance vai sair da minha cabeça. Porque eu acho que quando a gente não dá, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter informação, tem que ter história para o leitor. Então, assim, esse é o meu estilo, mas cada um tem um estilo, né? Por exemplo, frases de livros. Eu falar, amo você, eu falar, você é minha, tem situações que vão ter em vários livros. Sim, vão ter vários livros, porque não tem outra forma de dizer aquilo. Mas ainda assim, eu tento encontrar coisas similares para não ser igual. Assim, tanto que assim, as pessoas leem meu livro e falam, puta, eu adoro os seus diálogos, porque assim, eu passo, às vezes, uma semana escrevendo um capítulo.
Eu vou, volto, escrevo, vou, volto, vou, escrevo, porque eu quero trazer alguma coisa assim. Tá, tudo bem, falar assim, ah, dentro dessa xícara tem cerveja. Eu não tomei no copo para não ficar chato aqui. Eu tenho diversas formas. E por sinal ficou quente. Tem diversas formas de eu escrever isso. Não tem diversas formas de eu escrever isso, né? Então eu penso dessa forma, sabe? Então não dá para se inspirar num outro escritor, não dá assim, ah, eu quero escrever de máfia, então eu vou ler livro de máfia. Eu vou estar pegando todo o trabalho. Olha, eu vou falar para você, tem um livro, tem uma escritora que escreveu essa série aqui, Amo e Masmorra. Eu sou apaixonada pela escrita dessa autora. Apaixonada, assim, eu sou. Nossa, é um dos melhores livros que eu li na vida. A série, Vamos de Masmorra. Ah, porque aborda o BDSM? Não. Porque ela criou um clube, porque ela criou uma seita, porque ela criou todo um romance policial por trás. E eu gosto disso, porque ela criou. Ela pode até ter ido num clube que existe, secreto, com membros, com escalões. Ela pode até ter visto isso em algum lugar, mas ela criou o dela. E é isso que eu acho bacana. Porque ela foi estudar alguma coisa. E ela criou. Então, assim, por exemplo, se eu tivesse que me inspirar, nossa, eu ia me inspirar nela, porque. Mas assim, tipo, eu sei que eu não escreveria, por exemplo, assim como escrever sobre Shake. Eu sou apaixonada em Olivia Gates, porque eu cresci com essas escritoras. Por que eu não escrevo sobre Shake? Porque eu vou ter que estudar para escrever sobre Shake, uma outra língua, uma outra cultura, não é só. Por exemplo, a Alice estava aqui. Alice, que é escritora de romance de época. Ela dá um show nas escritas dela, porque ela domina a história. Entende o que eu falo? Ela pode escrever. Agora, eu vou escrever um romance de época. Eu não vou escrever um romance de época. Entende? Eu não vou me aventurar a escrever no outro romance de época. Por quê? Porque eu gosto da coisa mais contemporânea, eu leio mais contemporâneo. Eu não tenho propriedade para escrever. Se eu for escrever um romance de época, eu vou ficar 2 anos para escrever um romance de época. Porque eu vou ter que estudar. Daqui 2 anos vai sair o romance de época. Entende? Então, assim, eu gosto de surfar até onde eu sei que eu vou estudar, vou colher material, sabe? Eu não escrevo sobre outros países, só escrevo sobre o Brasil. Ah, por que não? Porque eu não vivo lá, não sei o que comem, não sei como vivem, não vou escrever. Entende? É assim. Eu penso assim. Se eu quero escrever livro gringo, eu vou ler livro gringo. Claro que tenho muitas amigas que escrevem, que pesquisam, e eu gosto, né? E leio e tudo, assim. Então, mas eu não vou fazer isso porque eu vou dar fora. Eu já dou fora aqui, né? Então, tipo assim, a gente, um fora em outro, a gente dá. Então, por exemplo, eu fui pesquisar em Tibério, tchá por Deus. Porque assim, os peões falam tchá por Deus. Só que, dos vídeos que eu assisti, Pantaneiro, só que eles estão num pedacinho de Corumbá. Só que uma leitora minha do Mato Grosso falou que também falava tchá por Deus. Já uma outra leitora que veio do Mato Grosso também falou, ó, não vai falar tchá por Deus aqui. E tchá por Deus, como eu fico? Oh, vamos, tchá por Deus, tchá por Deus, tchá por Deus. Não, entendeu? Então, assim, a gente já sofre isso. Então, é complicado, né? Você escrever uma coisa que você não domina, né? Verdade. Esse daqui eu trouxe, ó. Esse que eu já li. Vou colocar assim para o pessoal ver. Gostei bastante. Esse daqui, olha que capa, gente. Eu fico apaixonada pelas capas, porque eu fico olhando até os detalhezinhos, assim, ó. Eu gosto de olhar. Sim, tem toda uma história, né? Esse espelho tem uma história, essa história tem uma história, né, por trás. O engraçado é que as pessoas às vezes veem capa e não pensam na história da capa. Mas a capa, ela diz muito sobre a história, né? Eu tenho Por exemplo, o livro pela capa. Eu compro... esse romance aqui, É uma falta de vergonha, porque o Calendoscopia. pessoal fala que não pode. Mas eu compro o livro pela capa. Eu tenho que gostar da capa, senão eu não compro o livro. Pode ser um livro... Sério. A não ser que alguém fale assim, ó, pega, leia, porque vai falar disso, disso, disso. Pode dar spoiler, porque eu não sofro, não. Eu adoro que dê um spoiler. Aí eu pego pra ler, mas se não, só se eu gostar da capa. Olha isso. Mas mulher, eu não.
Eu não, assim, eu leio a sinopse, eu gosto de sinopse. Eu leio a sinopse e me encanta, eu já. Tutora, para mim, Tutora é meu livro, é meu xodózinho, porque eu falo sobre o toque, e É, eu vivi o toque, assim, muito presente na minha vida, né? Meu filho tem toque, e eu tive que estudar, descobrir como que era, o que era ter toque, e aí, tipo, essa história, assim, eu escrevi um romance, sabe que a autora escreve um romance para si? Então, eu escrevi esse romance para mim. Então, claro que, como eu falei, né, todo tem especial. toda uma história por trás, aí tá bem legal. Todos os seus livros a gente encontra na Amazon, né? Tem bastante na Amazon. Você tem lojinha que você vende direto ou só pelas editoras? Não, tem todas as lojas, né? Tem Americanas, Saraiva, inclusive nas lojas americanas mesmo tem, nessas lojinhas, nesses clubes, nessas feirinhas de shopping tem. É, tem, já teve muito mais, né? Hoje em dia tem um pouco menos, porque tem todos esses problemas aí de logística, pagamento, enfim, então tem menos, mas online encontra todos os meus livros para comprar. Eu não tenho lojinha, porque o que acontece? Às vezes os livros acabam no estoque de editora, da editora não tem porque está inconsignado. O autor tem que comprar esses livros, é um investimento muito alto, daí fica aqui, daí é perigoso, se fica aqui muito tempo, vai danificando, enfim. Aí o povo vem em casa, todo mundo quer mexer, então assim, eu não tenho lojinha minha, mas assim, eu até pensei em montar uma lojinha, vamos ver se vai dar certo, mas ainda não tem. Não, esse ano? Vou para Bienal este ano, assim, embora nenhuma editora ainda confirmou a presença, mas eu sei que elas vão estar, então assim, eu vou, mesmo que eu vou, porque assim, Bienal é tudo de bom, né? Eu vou, nem que eu tiver que assim, olha, hoje na minha primeira Bienal que eu publiquei com a HarperCollins, eu tinha 2 horas de autógrafo na Saraiva. Acabou meu horário, já tinha outro autor e tinha uma fila gigante. O que eu fiz? Eu sentei no chão no chão não, mentira. O pessoal da editora me colocou no banquinho, no corredor, e eu fiquei lá o resto da noite autografando. Eu vou nem para encontrar leitor. Eu não gosto de sessão de autógrafo. Eu não gosto. Eu nasci no meio moveleiro. E quem faz feira de móveis sabe que não tem esse negócio de horário, vou abrir, ter a sessão de mostrar o dormitório, ter a sessão de mostrar o sofá, não. Você fica o dia inteiro lá esperando o cliente. Então, eu acho que nós, escritores, nós não somos celebridades, nós somos vendedores. A gente escreve um livro e a gente tem que estar lá para a gente apresentar esse livro. Independente se as pessoas que vão lá vão conhecer. E o leitor, ele está indo lá para ver uma exposição, né? Ele não está indo lá para assistir um show. Então, eu gosto de estar o dia inteiro no estande esperando o leitor. Quando ele quiser ir lá me ver, ele vai. Né? Eu gosto disso. Então, eu vou para a Bienal. Nem que eu ficar lá na porta da editora lá, chamando, e eu chamo, viu? Eu vou na Bienal com mala de rodinha. Quando eu não vou, eu mando a minha filha com a cunhada aí. Elas vão com mala de rodinha com os livros, porque eu quero encontrar as autoras para autografar. Eu amo livro autografado. Até marca a página. Se vir autografado, eu fico apaixonada. Então, assim, quando eu vou na Bienal mesmo, eu tento encontrar mesmo as autoras, principalmente as que eu conheço, a que eu leio os livros, né? Porque o leitor, ele gosta disso, né? Ele gosta dessa proximidade com o autor. E aí, vou tentar ir na Bienal, não sei se vai ser possível, mas vou tentar ir. Ah, bem. Né? Eu acho que Bienal é um lugar, assim, é incrível para você conhecer, porque assim, às vezes os leitores vão e eles ficam com vergonha. Tem leitor que tem vergonha de ir lá falar com o autor. Não, gente. O autor tá lá implorando para você ir lá conversar com ele, viu? Ele tá lá, vem, amiga, vem, me dá essa oportunidade, né? Com certeza. É gostoso. Vou ver se eu consigo ir, né? Vai ter bastante autora que eu conheço que vai estar lá. O pessoal dos grupos também, a gente fica combinando. Se for, vamos reunir um final de semana que vá todo mundo, para a gente se encontrar lá, para fazer aquela festa com os autores, né? É gostoso isso, né? Dá uma alegria.
você vê, para vocês que são autores também, é legal vocês verem o quanto a gente gostou do livro, né? E ter essa interação com a gente. Então, vamos aqui ver se está tudo certo. E para esse ano, você tem mais algum projeto? Como que você tá? Tenho. Na verdade, assim, para esse ano eu tenho um romance policial e outro romance pantaneiro, né, que tá engatilhado. As leitoras querem muito que eu escreva a história, que é uma história que tá aqui bloqueada na minha cabeça. Na verdade, assim, ela não tá bloqueada na minha cabeça. O que que acontece é que essa história aqui é o quinto livro da série Mosaico. São 6 livros, na verdade, sim, é o 10º livro, né? Quando eu fechei o contrato do Lado Bom de Ser Traída, para explicar, vou resumir rapidamente. A editora encomendou, o publisher quis que eu escrevesse a história de todos os personagens da história. Só que, no Lado Bom de Ser Traída, eu tenho a vilã, que é uma mãe, que é ex-esposa, que abandona a filha com anencefalia no hospital, com o pai, e nunca quis saber, enfim, tratava a filha como um vegetal, enfim. Então, uma socialite, sem muita referência. E o publisher quis que eu escrevesse essa história da vilã. Enfim, foi uma história muito difícil para mim, porque eu achava que para escrever a história dela, eu não queria uma redenção. Eu queria que ela aprendesse com a vida. Só que as minhas leitoras do Lado Bom de Ser Traída, as pessoas que leram o Lado Bom de Ser Traída, 90% não quiseram ouvi-la, porque ela falava assim, eu não vou de jeito nenhum perdoar essa mulher por tudo que ela fez. Não vou perdoar essa mulher. E por outro lado, eu tinha essa missão de escrever essa história. E eu não queria que ninguém lesse e falasse assim, a Suída fez ela boazinha. Não, ela errou, ela precisava pagar muito por isso. E aí, o que aconteceu? Os novos leitores vieram conhecer a história, porque eu nunca faço um livro que você precisa ler o outro. Acho importante desvincular para o leitor ler o que ele quiser, ele não precisa ler, né? Mas tem aquele que gosta de ler a série toda. Aí o que aconteceu? Neste livro apareceu o filho, né, dos personagens. E as leitoras querem muito que eu escreva, e elas me pedem isso quase todo dia. E faz 2 anos que, como rejeitaram essa personagem, eu não que rejeitaram, tipo, a história é incrível, é linda, é uma das histórias mais lindas que eu escrevi, porque é uma mensagem de superação de uma pessoa que errou e que tem que aprender com a vida. E, enfim, e aí eu tô aqui assim, sabe? Porque essa história, assim, eu emociono toda vez que falo dela, porque é difícil o autor, às vezes, passar meses estudando um tema, né? Assim, tipo, e a gente saber que as pessoas não são capazes de perdoar nenhum um personagem literário, que dirá alguém, né? Então, assim, é difícil, assim. Então, eu ainda não sei, eu tô com essa história aqui, até me emociona, porque hoje 2 leitoras vieram me falar dessa história, sabe, para eu escrever. Não sei, eu tô travada, assim, e eu me sinto impotente quando eu não me sinto que eu tô preparada para alguma coisa, porque é difícil, né? A gente, como o autor, assim, ele quer sempre achar que ele pode tudo, né? Ele, tipo, ele mata, ele dá vida, ele faz tudo, né? Na verdade, a gente desconta a raiva da família, de todos os amigos, tudo na história. Ferrou. Não, mas é aqui o pessoal já está comentando, ó, que já vai procurar esse livro. O pessoal ficou interessado, então eles já vão estar procurando esse livro. Eu também. Eu vou terminar de ler esse que estou aqui. Vou ler um que está aqui na minha lista para me ler, esse daqui. Ah, esse é um livraço. Vai Eu, virar filme também, né? olha isso, que maravilha. Esses daqui foi os primeiros que eu peguei seu para ler. E aí foi legal porque eu peguei um, acabei ele por audiobook. Aí depois eu peguei. Só que assim, o audiobook eu gosto, mas tem hora assim que parece que a voz começa a ficar tão gostosinha que você meio que dá uma viajada. Aí eu prefiro ler. É, Parece que vai dando aquela. Você vai deslizando e fala, não, o que foi que aconteceu? Aí você tem que voltar. Então eu gosto de ter o livro mesmo. Então eu gosto de pegar, de ler. Então eu acabei lendo ele em e-book depois. Mas é uma história super legal, né? Bem engraçada. E o segundo, gente,
apaixonei, porque assim é Você uma. sabe que ele tem as folhas vermelhas, né? Olha, É, tenho ele, entendo, né? mas já está aqui. Eu vi que lá na Amazon tem um que eles fizeram tipo um box, né? É, eu fiz. É só para o leitor. É, Físico. é só para o leitor não ter que ficar baixando os dois livros, aí eu fiz um box, né? Que chama Pegasus e Operação Tucano. Mas no físico ele tem essa capa. Ah, não, é maravilha. É porque às vezes tem editora que não permite que o autor use a mesma capa no e-book, né? Porque ele, como ele faz isso. A maioria deixa, só esse é o único livro que não bate, porque essa editora tinha as restrições dela, então não é a mesma capa que está na Amazon, né? Tem a minha capa lá e aqui a capa da editora. Mas Pegasus e Operação Tucano são dois pilotos de caça, bem legal. Bem legal, eu adorei. Su, então eu queria te agradecer muito, né? A gente já vai finalizar. Eu queria te agradecer por você aceitar participar. Eu sei que você está bem corrida, mas muito obrigada por você ter participado. Desejar muita boa sorte, né? Muito sucesso. Espero conseguir te encontrar na Bienal, né? Que agora a gente pode abraçar Ah, também. cheiro, né? Então espero que tudo dê certo para a gente se encontrar lá. E se você quiser dar alguma palavrinha pro pessoal, agradecer o pessoal, se tiver. Eu acho que tem bastante gente aqui, ó, que te acompanha, que eu tô vendo algumas mensagens. Vai acabando passando rápido, a gente não consegue ver todas as mensagens, né? Mas se você quiser falar alguma coisa. Não, eu vi que tem bastante autor aqui também, muito leitor também. Bom, eu quero só agradecer o carinho, o convite, de estar podendo participar da live aqui. A cada convite que a gente recebe para falar da literatura nacional, falar do nosso trabalho, é muito bacana, porque é um espaço, né, que as pessoas estão abrindo para a gente, enfim. Então, só tenho a agradecer. Muito, 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 muito. Acho que eu falei tanto, né? Que tipo, Maritaca. Já pensou a gente sentado numa mesa tomando um cafezinho? Ih, filha, Esse daqui olha aí. chama calendoscópio. O pessoal tá perguntando aqui, né? Ó, o livro da superação, isso. A Yara, uma amigona É. minha. Yara, Ah, Yara, eu espero, eu espero que você se encante, assim. Essa é aquela mulher mesmo que errou muito na vida, que, enfim. E aí virou uma comédia romântica, assim, ficou muito legal. gente, ó, então só indicando mesmo os e-books, todos os livros da Suíça tem na Amazon, vocês podem estar procurando. Se tiver alguma dúvida, podem estar me chamando a Suíça, responde direitinho, ela mostra para vocês onde tem. E Yara, a única coisa é que ele não tem mais físico, esse livro, tá? É porque a editora fez só uma tiragem dele, que era uma tiragem limitada dele. Então agora é só e-book. Quem comprou, comprou. Quem não comprou físico não vai ter esse livro físico. Tem muita gente me pedindo para fazer o livro físico, que assim, leu em e-book, né? Mas assim, tá muito caro, eu acho que por enquanto, pra gente fazer livro físico. Muito caro, gente. Principalmente autor, porque a gente faz uma tiragem menor. E um livro hoje está ficando para o autor uma média de quase 40, 30 e poucos reais. Livro grande assim, né? Quase 40 reais. Aí você coloca os custos aí de capa, tudo muito caro. Não dá. não, viu? Sui, vou pedir para a gente, eu vou tirar aqui os comentários, a gente tirar uma foto para a gente postar. Peraí, vamos tirar a foto? Pior que nem tem Postar mais batom, né? de máscara, né? Que agora a gente tem que voltar a acostumar a usar o batom, né? Porque antes não dá nem para ficar usando batom com máscara. Mas agora Mas você sabe que eu tava falando assim, que eu achava que agora parece que tá voltando também na China, né? Tá com uma. E sabe que, assim, eu falei que na Bienal, como a gente se abraça muito, eu acho até interessante, às vezes, as pessoas até usarem máscara, por segurança mesmo, eu sou aquela que anda sabe? Assim, dentro da bolsa, sabe? Às vezes eu entro em algum eu lugar também. e é engraçado, porque antes, quando o pessoal não usava máscara, a gente falava, nossa, a pessoa não tá usando máscara. Hoje, quando alguém tá de máscara, o pessoal que olha estranho para você, né? E às vezes eu ainda. Mas você sabe que hoje eu fui essa semana na 25 de março, que eu precisava pegar algumas coisas para empresa, e muita gente tinha mais gente de máscara desta vez que eu fui do que na pandemia.
Eu falei, por que tá acontecendo aqui, gente? Eu acho que as pessoas realmente, assim, muita gente ainda não perdeu o hábito. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e já. Prontinho. Olha, um beijo enorme no seu coração, viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. E muito obrigada a todo o pessoal que entrou. Tem bastante autora, a Alice, a Jana, os amigos, parentes que entraram aí. Muito obrigada, tá? E vai ficar salva a live. Se alguém quiser depois assistir ou encaminhar para algum amigo, fica salva aqui no meu Instagram. Só compartilhar e só agradecer mesmo. Muito obrigada. Gente, Ó, tchau. Jana, um beijo pra todo mundo. Obrigadão. Tchau.